O segredo de 1 minuto para acabar com a ansiedade. As 10 chaves. Você já percebeu como, quando a ansiedade chega, parece que você perde o controle da sua própria mente? O coração dispara, os pensamentos se aceleram e tudo parece urgente. É como se você estivesse possuído e confrontado por pensamentos e emoções. Quase um hiperfoco, em que outras dimensões do seu ser não são mais experienciadas. Mas aqui está o segredo. Em apenas 1 minuto, você pode retomar o controle. A primeira chave está na respiração. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 6 e repita por 1 minuto. Esse simples exercício envia ao seu corpo a mensagem de que o perigo passou, trazendo calma quase imediata. A segunda chave vem dos antigos filósofos estoicos, como Marco Aurélio. Ele dizia que a nossa mente pode ser treinada a não se identificar com cada pensamento que surge. A ansiedade muitas vezes é isso. Pensamentos correndo soltos, como se fossem donos de nós. Os estoicos nos lembram: você não é seus pensamentos, você é a consciência que os observa. Uma prática poderosa é dar um tempo marcado para pensar nos problemas. Por exemplo, escolha um dia da semana ou um período curto do dia para refletir sobre aquilo que o preocupa. Nos outros momentos, permita-se viver livre dessa carga. É como se você dissesse à sua mente: agora não, eu vou cuidar disso na hora certa. Isso significa valorar as coisas e decidir onde colocar a sua atenção, o seu esforço. Essa postura recupera o arquétipo do rei interior, que direciona o mundo interno. Com isso, você recupera a energia, escuta o seu interior e aprende a viver com mais equilíbrio. Algo que Marco Aurélio chamava de ataraxia, a calma diante da vida. A terceira chave é você sentir o seu corpo, colocar a percepção no que está acontecendo com seu corpo nesse exato momento. Como você está sentindo seu corpo. Isso alivia a sobrecarga mental. A quarta chave é a confiança na vida. Basta olhar as estrelas. O universo segue um fluxo que nem sempre entendemos, mas que faz parte de uma ordem maior. Quando aceitamos que muitas coisas não dependem de nós, fazemos o que está ao nosso alcance e o que podemos fazer, e confiamos que a vida conduz cada passo. Encontramos a liberdade interior. Não precisamos temer o futuro, nem nos prender ao passado. Quando confiamos na ordem da vida, entendemos que tudo o que acontece é parte de um fluxo maior. Então não importa se ficamos mais tempo ou menos nesta vida. Como dizia Marco Aurélio, a jornada é sempre natural, como qualquer outra viagem. Assim, a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de colocar nosso valor em coisas externas e passamos a cultivar aquilo que ninguém pode nos tirar: nossa razão, nosso caráter, nossa paz interior. A quinta chave é que o medo de que algo vai acontecer é um pensamento sem saída, e a solução não está dentro desse pensamento, em reagir a ele, mas em tomar a atitude que seu ser julgar correta, fazendo a sua parte e entregando o restante à vida, pois não controlamos o que vir a ser. Você não tem medo das coisas em si, você tem medo dos seus pensamentos sobre as coisas em si. Se você mudar os seus pensamentos, ou se você controlar os seus pensamentos, eles não te afetarão, e a sua ansiedade diminuirá. E uma das formas de colocar isso em prática é você sempre se perguntar: é essa situação que eu temo, que me deixa ansioso, ou são os meus pensamentos a respeito dessa situação? E muitas vezes os pensamentos, eles pulam como aquela janela que aparece no computador, eles invadem a consciência. Então, em momentos como esse, é importante se dar conta que é só um pensamento e você pode inclusive até agradecer. Falar: eu agradeço esse pensamento, porém a decisão é minha. E aí existe uma mudança de eixo entre tirar o poder do pensamento avassalador, que conduz as ações,
e dirige a sua vida e o momento em que você é informado. Mas você assume o trono da sua vida em que você incorpora o arquétipo do governante. E o pensamento passa a ser apenas aquele auxiliar, aquelas notícias que chegam, que o mensageiro traz, que a mente como mensageiro traz esse pensamento e você escolhe tratar dele no tempo certo, mas de acordo com a sua administração da realidade, e não como vítima de um descaso, de um desgoverno interno. O pensamento não é um rei, é apenas um mensageiro. Cabe a você, como governante de si, decidir o que fazer com essa mensagem. Se você se confunde com o pensamento, vira súdito dele. Mas se você o reconhece como notícia, pode agradecer e escolher o momento certo de lidar com ele. A sexta chave é lembrar que nascemos aqui, crescemos e um dia partiremos. Então, que tal aproveitar o tempo que nos resta para vivermos uma vida melhor, mais genuína e verdadeira, que honre o nosso ser? Temos a consciência de que existimos e não fizemos nada para que isso ocorresse, só existimos e um dia deixaremos de existir. Que tal encarar a vida como um jogo e tentar jogar da melhor forma possível com o que podemos fazer e com o que está ao nosso alcance, ou expressar o que queremos fazer? A vida é agora, corre como um rio, sempre em movimento, sempre se transformando. Lembre-se, melhor momento de ser feliz é agora. A sétima chave é que grande parte da nossa ansiedade não vem do que acontece, mas do que pensamos sobre o que acontece. Um atraso, uma palavra maldita, um olhar atravessado, transformamos tudo isso em histórias dentro da mente. Fui prejudicado, fui desrespeitado, fui ferido. Mas Marco Aurélio nos ensina: destrua a opinião, e destruído estará o pensamento, fui prejudicado. Elimine a queixa, fui prejudicado, e eliminado estará o dano. A vida, dizia ele, não acontece apenas de forma ordenada, mas também de forma justa, como se cada um recebesse exatamente o que cabe à sua parte no grande todo. E qual deve ser, então, a nossa atitude? Não é viver em queixa nem em medo, mas seguir fazendo o bem, conservar em cada ação o propósito de ser uma pessoa de bem, de acordo com a razão, que é a marca do ser humano. A oitava chave é que a ansiedade muitas vezes é uma luta contra a vida. E se isso acontecer, por que aquilo me aconteceu? E essa luta desperta partes nossas que não conhecíamos, emoções, pensamentos, que precisamos olhar para libertar. A nona chave é dividir seu tempo em fazer, não fazer e ser. Fazer diz respeito às suas atividades e ações. Não fazer diz respeito ao seu descanso, abstenções, sono, não agir. Ser diz respeito a existir independente de qualquer ação ou não ação. É simplesmente estar consigo mesmo em solitude. É como um reset, que voltamos a sentir o nosso ser e algo mágico acontece. Somos movidos por algo interior. Não é hora de planejar nem de resolver nada. Apenas esteja com você mesmo. Quando a ansiedade toma conta, é como se todos os momentos da vida se misturassem. Preocupações do futuro, lembranças do passado, tarefas inacabadas, tudo ao mesmo tempo. Mas a mente pode ser treinada para viver em ordem. Os antigos estoicos nos lembram que há um tempo para cada coisa. Um tempo para agir, um tempo para pensar, um tempo para descansar e um tempo apenas para ser. No tempo de agir, faça o que precisa ser feito. No tempo de pensar, reflita sobre aquilo que precisa ser pensado. No tempo de alimentar-se, apenas alimente-se. No tempo de descansar, apenas descanse. E no tempo de ser, apenas exista com seu ser. A 10ª chave é recorrer aos arquétipos. Arquétipos são os moldes, são as possibilidades, as potencialidades de ação que jazem como moldes na nossa mente e na nossa consciência. Então são formas de ser, formas de sentir, são as capacidades e potencialidades que podemos agir. Então os comportamentos, de acordo com a psicologia analítica,
eles já existem como se fossem de fábrica, como se já estivessem integrados com a psique. Então são formas de manifestar as potencialidades originárias da psique. E isso pode acontecer de forma inconsciente ou de forma consciente. Então, ao fazer isso, você está conscientemente trazendo esses moldes para dentro de si. Você pode acionar o seu governante interno para que você consiga colocar ordem no sistema. Muitas vezes os pensamentos, eles invadem a consciência. Então, em momentos como esse, é importante se dar conta que é só um pensamento. E você pode, inclusive, até agradecer. Falar, eu agradeço esse pensamento, porém a decisão é minha. E aí existe uma mudança de eixo entre tirar o poder do pensamento avassalador, que conduz as ações e dirige a sua vida, e o momento em que você é informado, mas você assume o trono da sua vida, em que você incorpora o arquétipo do governante. E o pensamento passa a ser apenas aquele auxiliar, aquelas notícias que chegam, que o mensageiro traz. Que a mente, como mensageiro, traz esse pensamento e você escolhe tratar dele no tempo certo. Mas de acordo com a sua administração da realidade, e não como vítima de um descaso, de um desgoverno interno. Imagine-se como um imperador interior. Ele organiza a sala da mente, coloca cada pensamento no seu lugar, agradece as notícias trazidas pelo mensageiro da mente, mas decide com calma quando e como lidar com cada uma delas. A mente é apenas o mensageiro que traz notícias. Você decide quais assuntos serão tratados agora e quais ficarão para depois. Nesse mesmo sentido, você também tem um arquétipo do guerreiro dentro de si. E o guerreiro é aquele que vai condensar a energia que é necessária para alguma aplicação na sua vida. E ele pode ser reunido pelo governante por uma atitude concentrada, focada e não dispersa. Quando o governante está fraco, quando o rei não está no trono, o guerreiro muitas vezes pode sair atirando seu arco e flecha. E isso faz com que muitas vezes exista uma ansiedade para agir antes do tempo necessário. Antes do tempo necessário, de acordo com o governante interno, de acordo com a sua perspectiva de como, quando e por que agir. Então, ao colocar o governante interno em ordem, o guerreiro também passa a ter uma atuação precisa, milimétrica, focada. E um outro arquétipo também que existe é o arquétipo do curador, aquele que volta-se para si para reabastecer as forças. Curar-se as feridas emocionais e lidar com a realidade de uma forma benéfica para si próprio. Então essas são forças da psique que podem ser invocadas no momento de auxílio, que podem ser invocadas ou coordenadas, que seria uma palavra mais adequada, que podem ser experienciadas, vivenciadas, de acordo com as situações que se fazem necessárias. Porém, quando o governante assume o trono, ele consegue manejar essas forças de forma bem equilibrada. Agora, imagine que dentro de você há um conselho. Nele estão forças da sua própria psique. O governante, o guerreiro, o curador. Cada um com sua voz, cada um com seu poder. O governante é quem ocupa o trono. Ele dá ordem, organiza os tempos, decide o que deve ser feito agora e o que deve esperar. Quando o governante está no trono, sua vida tem direção. O guerreiro é energia pura. Se está solto, dispara flechas antes da hora. Cria agitação, ansiedade, mas quando é guiado pelo governante, torna-se preciso, focado, certeiro. O curador é aquele que se volta para dentro, que cicatriza feridas, que devolve força. Quando é chamado na hora certa, ajuda você a se restaurar. Respire novamente, inspire, segure, expire, perceba. Todas essas forças vivem em você, mas é o governante quem coordena, quem escuta cada voz e mantém a harmonia. Neste momento, você está no trono. O governante interior está desperto e sua mente está em ordem. Ansiedade é desgoverno interior, mas quando você respira, confia e chama o governante para o trono,
a vida volta à ordem. Você não é refém dos pensamentos. Você é quem os ordena. Quando as circunstâncias nos arrancam da calma, o segredo é nunca se perder, mas voltar o quanto antes ao estado de equilíbrio. A ansiedade cresce quando permanecemos tempo demais afastados de nós. Sempre que a ansiedade te tirar do eixo, volte a si mesmo o quanto antes. Lembre-se, o que importa não são os resultados, mas os seus atos. Escave seu interior, porque dentro de você existe uma fonte inesgotável de bem, pronta para brotar sempre que você retornar a ela. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários qual dessas chaves mais falou com você. Até o próximo vídeo.